Você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, já deixa seu comentário, participe conosco. Vamos falar sobre um assunto muito bacana agora, pessoal. 96 mil trabalhadores capixabas deixaram a carteira assinada e resolveram empreender aqui no estado. Isso nos últimos 3 anos, viu? Só que para ter sucesso no próprio negócio, tem que se preparar, tem que se organizar. A maioria dos negócios quebra nos primeiros 5 anos por falta de planejamento. Vamos ver na reportagem, roda aí. Com o chocolate no ponto, a Fabiana começa a produção de um dos 14 sabores de chup-chups disponíveis. Há 2 anos, ela investiu no negócio, deixando para trás 14 anos de carteira assinada. E descobriu como empreender é ser multifunções. Eu sou da produção, eu não preciso mexer com coisa financeira, isso não é para mim, aí eu deixava para o meu marido, mas não, quando você empreende, você tem que pegar ali o seu negócio de uma ponta à outra. A Fabiana está entre os 96 mil trabalhadores que nos últimos 3 anos trocaram a carteira assinada pela opção de se tornar uma pessoa jurídica. Grande parte começa como mês e vai crescendo, como a própria Fabiana, que hoje tem uma microempresa. O problema é que a maioria dos negócios quebra antes dos 5 anos por falta de preparo. As pessoas vão fazendo o seu negócio e aí muitas delas usam a própria casa, né? Como uma parte, pega a sala ou a varanda para ser o seu estabelecimento, né? E aí as pessoas acabam misturando. Às vezes quer fazer uma viagem de fim de ano, usa dinheiro do caixa do seu empreendimento, ou às vezes quer fazer uma festa da filha de 15 anos, né? E usa o caixa da empresa, né? E muitas das vezes também acontece o outro lado, a pessoa usar o seu dinheiro, a sua renda, né, principal para poder tocar o seu negócio. A Fabiana sentiu na pele o descontrole financeiro no início do negócio. Deu uma desorganizada no caixa, porque a gente não tinha assim essa noção do lucro, né? Eu estou vendendo muito, nossa, estou lucrando. Não, nem sempre. Você tem que colocar tudo na pontinha da caneta e ali nos números, naquele saldo ali verde, positivo, é que você vai ver que você está no caminho certo. Como explica a gerente do Sebrae, empreender exige colocar a ideia no papel primeiro antes de torná-la realidade, por meio de um plano de negócios. O primeiro passo é buscar um planejamento. Planejar o negócio é sempre uma receita de sucesso, porque o planejamento, nesse planejamento, o empreendedor ele vai sentir a vocação para o negócio, ele vai conseguir avaliar o prazo de retorno do investimento, porque todo negócio tem um investimento e tem um prazo de retorno. Ele vai se capacitar, ele vai entender, principalmente da parte de marketing, divulgação desse negócio. Então, esse planejamento, ele é fundamental. A importância de estar formalizado é que você emite uma nota fiscal e tem empresas que só têm relações comerciais com estabelecimentos que podem emitir nota fiscal, porque ela precisa prestar contas, né? Precisa contabilizar ali suas transações, mas é sempre importante a pessoa buscar um pouquinho de conhecimento para ela própria, para ela ter uma noção e aí se planeja, né? Coloca na agenda, olha, né, início do ano tem os impostos tais que tem que pagar, tem que estar fazendo sempre esse controle financeiro do estabelecimento para que você não tome susto e sua empresa não fique na ilegalidade. Os próximos passos da Fabiana são promissores e podem garantir a longevidade do negócio. Agora é buscar qualificação. Tem muito curso online, né? Eu já dei uma pesquisada no Sebrae, então agora é buscar qualificação mesmo. Quem sabe voltar para a sala de aula também, né? É uma boa. Com certeza, boa sorte, tá, minha amiga? Agora, você viu aí, né, gente, assim como a nossa colega Fabiana, 500 mil de pequenos negócios estão ativos aqui no Espírito Santo. E eles representam uma força gigante na nossa economia. E hoje, pessoal, Vitória recebe um encontro importante para discutir como é que a gente pode dar mais fôlego para a Fabiana, para você aí de casa que tem um pequeno negócio, para quem está empreendendo, gerando trabalho, gerando renda. Eu estou aqui com o secretário nacional das micro e pequenas empresas, Maurício Juvenal, do Ministério do Empreendedorismo. Bem-vindo, Maurício. Oi, Bruna, bem, eu que agradeço o convite. Acho que é uma oportunidade importante da gente comentar sobre o setor da economia hoje, que será responsável certamente
por a gente conseguir reduzir essa desigualdade socioeconômica que existe no Brasil, nos 4 cantos do Brasil, e o modelo, a receita, seguindo um pouco a Fabiana, a receita ideal é justamente investir, apoiar quem empreende no país. Pois é um prazer receber o senhor aqui, secretário. A gente viu ali a Fabiana falando dos desafios. O que a gente pode apontar, não só para os capixabas que estão empreendendo em todo o país, quais são os principais desafios que quem está em casa com um pequeno negócio, está aí na luta, enfrenta? Olha, em geral, a gente sempre fala muito do acesso ao crédito, né? E me parece que um dos principais papéis, Bruna, do governo é justamente poder viabilizar crédito, ora por meio do Pronamp, ora por meio do Procred 360, mas me parece que o mais importante a gente estabelecer é que nós temos hoje um país onde 95% dos CNPJs ativos são de pequenos negócios, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, mas que respondem só por 35% do PIB. Ou seja, os outros 65% do produto interno bruto brasileiro está concentrado na mão de 5% das empresas. Então, acho que uma decisão estratégica do presidente Lula, ao criar o Ministério tem 1 ano e meio só, e o objetivo qual é? Colocar de pé um conjunto de políticas públicas, eu vou tentar não alongar aqui na minha resposta, mas que passa principalmente por 5 eixos. Primeiro, o acesso ao crédito, mas aí, seguindo o exemplo aqui da Fabiana, mais uma vez, o crédito monitorado, o crédito assistido, onde a gente preste apoio, por exemplo, por meio do Sebrae, na concessão do crédito a esse microempreendedor, para que ele não misture o CNPJ com o CPF. Depois, acesso ao mercado, então a gente lança amanhã aqui no Espírito Santo, na versão Espírito Santo, um programa chamado Contrata Mais Brasil, que permite com que os órgãos públicos contratem de maneira menos burocrática pequenas empresas, de modo muito mais direto. Bacana. Nós trabalhamos também pela simplificação burocrática, no sentido de que quem deseja empreender consiga constituir sua empresa de modo muito mais rápido, mais ágil e mais assertivo. E aí 2 pontos que são fundamentais e me parece que responde melhor a tua pergunta. A gente precisa trabalhar no aumento da produtividade dos pequenos negócios. Quando a gente fala em aumento da produtividade, às vezes é emprestar uma batedeira industrial, viabilizar o financiamento de uma batedeira industrial, de uma máquina paliteira, para quem trabalha com gastronomia, no sentido de que a pessoa possa ter mais tempo, produza melhor e mais rápido e ter mais tempo para cuidar do seu próprio negócio. E aí a última vertente é a internacionalização. Nem 1%, apenas 1%, 0,7%, dos pequenos negócios no Brasil exportam. O presidente Lula recentemente lançou agora, há uma semana, um programa que vai viabilizar um aporte de 4,5 bilhões no Fundo Garantidor de Operações para que a gente possa abrir mercado lá fora para quem empreende no Brasil. Perfeito, né? E a gente fala de empreender, a gente acaba associando a burocracia. Quem tenta, né, abrir um próprio negócio esbarra nessas questões burocráticas, legais. E o fórum, pessoal, chega aqui ao Espírito Santo justamente para discutir políticas públicas, regionais, inclusive, para tentar facilitar, né, a vida de quem quer empreender e viabilizar. O que vai ser prioridade, secretário, na discussão aí desse fórum, que já vai rolar daqui a pouco, né? Daqui a pouco, é. Hoje a gente tem 8 câmaras temáticas com representantes de diversos órgãos do governo, por exemplo, a Receita Federal, né? Quando a gente fala em impostos, burocracia, a gente tem buscado cada vez mais simplificar esse processo de constituição, mas também de ambiente de negócios, né? Para que o pequeno empreendedor entenda mais do seu próprio negócio e, quem sabe, a gente consiga reduzir essa taxa de mortalidade, né? De empresas. Anvisa, por exemplo, discutindo as instruções normativas que facilitam aí o processo de, não só de capacitação, mas de licenciamento de alguns pequenos negócios, simplificação burocrática, por um lado, transformação digital. A gente imagina o contrário, porque o brasileiro é comum ter 2, 3 celulares às vezes, mas a gente tem apenas 2% das microempresas com algum site na internet. Então é preciso, hoje o e-commerce tomou conta, né? Essa cultura empreendedora passa necessariamente por um processo
de transformação digital. Então a gente vai ter hoje lá, Bruna, 7 câmaras temáticas discutindo educação empreendedora, educação financeira, mas também transformação digital por outro lado. E, claro, crédito, né? Então a gente vai ter uma câmara temática especificamente para discutir as políticas de crédito que são desenvolvidas não só pelo governo federal, mas pelo governo do estado aqui no Espírito Santo e também pela prefeitura. Isso é uma oportunidade muito bacana para quem está assistindo a gente, de ter voz, de participar, né, e de discutir sobre esse assunto que é muito importante. Deixa eu pedir para o senhor, então, a gentileza de deixar o convite para quem está em casa. O fórum começa já, né, aqui em Vitória. E deixa o convite, então. Queria deixar o convite hoje na sede do Sebrae, aqui em Vitória, ao longo de todo o dia, começa agora às 8h30 da manhã, inclusive com a presença da vice-prefeita, de um dos nossos deputados estaduais aqui, e a gente então estende esses debates. Hoje é um dia inteiro de debates em 8 temas diferentes, lá na sede do Sebrae. E amanhã, também a partir das 8h30, nós vamos ter um período mais reduzido, mas com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado abrindo esse importante evento, e depois, ao final, com uma palestra motivacional, para quem lembra, para quem é da minha época, do jogador Raí, né, que atuou pela seleção brasileira e que vem a convite do Sebrae, que é um parceiro importante dessa política pública, vem motivar quem empreende no Brasil. Para finalizar, Bruna, a gente sempre lembra que, às vezes, a escassez aguça a criatividade, aguça o desejo do brasileiro empreender. O papel do governo é apoiar no sentido mais amplo para que a gente possa dar uma resposta à sociedade em termos de redução de desigualdade e de desenvolvimento econômico mais efetivo. Perfeito. A gente conversou com o Maurício Juvenal, secretário nacional das microempresas. Bom evento, bom fórum. Obrigada pela presença, secretário. Eu que queria agradecer o espaço aqui de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.